está conosco. Aliás, os estúdios da rádio aqui está recheado de irmãos, né? Louvado seja Deus. Está na parte técnica o meu filho, né? O meu enteado, irmão Robson, parte do computador. Está também conosco o irmão Márcio do Garrote, né? O irmão Márcio do Conjunto Metropolitano, louvado seja Deus. E o diácono Edilardo. Pai do Senhor, meus amados irmãos. Aleluia. O diácono Edilardo vai trazer a pregação da palavra de Deus nessa tarde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Neste momento eu gostaria de fazer uma oração juntamente com os irmãos e passar a palavra para o diácono Edilardo, para que ele possa trazer a palavra nessa tarde. Fechamos os nossos olhos. Grandioso Deus e eterno Pai, meu Pai, diante do Senhor. Meu Deus, este é o momento, ó Pai, que nós vamos ouvir a Tua palavra, Pai. Meu Deus querido, aqui, meu Deus, já foi iniciado este programa, Pai. Meu Deus, orando. Meu Deus, e queremos Te suplicar aqui, meu Deus, mais e mais. Meu Deus, para que o Senhor, Pai, venha ter de misericórdia, Pai, da Tua igreja, do Teu povo. Meu Deus, do amado ouvinte que espera, Pai, ouvir uma palavra, Pai, de vida eterna. Meu Deus, uma palavra de consolo, de conforto, de salvação, de cura, Pai, de libertação. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, neste momento desfaz todo mal, meu Deus, todo embaraço, ó Deus, todo pecado, ó Deus, Pai, nos ajuda, Pai, sê conosco, ó Pai. Meu Deus, abençoa o Teu filho, o diácono Edilardo, ó Deus, Pai, que não abrir e fechar de sua boca, Pai, a palavra do Senhor Jesus, Pai, que é a palavra que salva, que liberta, meu Deus, que separa juntas e medula, ó Pai. Meu Deus, possa penetrar, meu Deus, no mais íntimo, ó Pai, ser das nossas vidas, Pai. Meu Deus, transformando, libertando, convertendo, animando, reanimando, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, fica conosco, usa para o Teu Filho. Assim, Deus, nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. O diácono Edilardo está com a oportunidade. Glória a Deus. É com alegria que nessa tarde e noite eu saúdo a todos que acompanham neste programa com a santa e gloriosa paz do Senhor. Saúdo os irmãos aqui presentes, também com a paz, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Este programa que tem a direção do diácono Araújo, que tem por título Os Feitos de Deus, que nós, na verdade, se fizéssemos menção nessa tarde, já início de noite, dos feitos de Deus, aquilo que a Bíblia diz a respeito desses feitos de Deus, nós levaríamos, sem sombra nenhuma de dúvida, muito tempo. Se fôssemos falar dos feitos de Deus nas nossas vidas, sem sombra nenhuma de dúvida, levaríamos também muito tempo, porque Deus tem feito coisas gloriosas, coisas tremendas em nossas vidas. Recentemente, por exemplo, para ser aqui mais próximo daquilo que Deus tem feito, Deus maravilhosamente curou a esposa do pastor Diego, fez um milagre tremendo na vida da irmã, que edificou grandemente toda a igreja. Eu poderia falar a mesma coisa a respeito daquilo que Deus fez na vida da minha esposa, aquilo que Deus nesse momento tem feito e está realizando na minha própria vida, de maneira que são muitos, muitos mesmos feitos de Deus. Mas, segundo a Bíblia, e segundo aquilo que nós cremos, sentimos, que opera em nossos corações, não há um feito de Deus que seja maior do que ter Ele entregue o seu Filho para morrer na cruz por nós, a fim de que o homem, crendo neste feito de Deus, ele pudesse então alcançar a salvação. Eu convido você que nos acompanha
que assiste esse programa a abrir a sua Bíblia, você que dispõe de Bíblia nesse instante, abri-la na carta de Paulo a Tito, no capítulo de número 2, para que nós pudéssemos ler a partir do versículo de número 11. Carta de Paulo a Tito, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 11. Louvado seja Deus. Diz-nos assim a palavra de Deus: pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Fala estas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Uma definição mais simples, no entanto, eu julgo ser bastante completa acerca da graça de Deus, é ela como um presente de Deus, a dádiva imerecida de Deus para o homem, ou seja, é algo que de fato o homem não merecia, que o homem, por meio de sua vida, dos seus feitos, da sua prática de vida, ele não merecia que Deus derramasse, que Deus lhe desse tal presente. Portanto, como já disse, essa é a melhor definição que eu acho acerca da graça de Deus, um dom de Deus, um presente de Deus imerecido para o homem. Mas eu queria meditar inicialmente sobre o porquê da graça. O versículo de número 11 diz: pois a graça de Deus se manifestou. O porquê da manifestação desta graça. Segundo a Bíblia, o porquê dessa derramamento, deste dom tão maravilhoso de Deus, está no fato de Deus ser misericordioso. O salmista diz que as misericórdias de Deus são para sempre. Deus não tendo necessidade nenhuma, Deus não tendo nenhuma necessidade, e principalmente que viesse do homem a ele, ou seja, nada o homem tem para oferecer a Deus que seja lhe necessário, ele, por sua bondade, por sua misericórdia, resolveu agraciar o homem, dar ao homem a oportunidade de alcançar a salvação. Pois o versículo diz que a graça de Deus, ela se manifestou, mas se manifestou trazendo salvação ao homem. O segundo ponto é a necessidade do homem. A graça de Deus se manifestou porque o homem é extremamente necessitado. Necessitado no que diz respeito a ser ele cativo do pecado, a ser alguém totalmente escravizado pelo pecado. O homem é incapacitado, o homem é impotente para produzir salvação a partir de si mesmo e que pudesse lhe dar lugar de honra diante de Deus. Portanto, Deus, olhando para esta necessidade do homem e vendo que ele é totalmente incapaz de alcançar o favor de Deus a partir de si mesmo, diz a Bíblia que Deus então o agracia com a salvação. Louvado seja Deus. Vejamos, portanto, o que Paulo vai dizer aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 7, para que os ouvintes possam compreender aquilo que nós estamos dizendo acerca do homem. No capítulo de número 7 da carta que Paulo
escreveu aos Romanos, versículo de número 19. Você pode acompanhar o contexto, mas o versículo de número 19 diz: pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo está, portanto, o apóstolo Paulo está, portanto, nos dizendo que o homem é incapacitado de parar, de praticar, de fazer o mal. Mas ele vai além, ele não é apenas incapacitado de parar, de praticar o mal, como ele é incapacitado para começar a fazer o bem, já que não basta apenas abandonar o que é mal, mas Deus quer que nós pratiquemos aquilo que é bom. Tanto é assim que no versículo de número 24 deste mesmo capítulo, Paulo vai dizer assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Tornando claro a impossibilidade humana. Veja que Paulo diz: miserável homem quem sou, quem? Ou seja, aonde está o alguém que me livrará do corpo desta morte? O versículo seguinte ele diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo, louvado seja Deus. Portanto, o porquê de Deus agraciar o homem com esse favor imerecido está no fato de Deus ser grandiosamente misericordioso. Está no fato de que o homem é um necessitado espiritual da graça de Deus. Imagine alguém no oceano afogando-se sem saber nadar. Se alguém não socorrer, é certo, a sua morte, é certo, o seu afogamento. É essa, segundo a Bíblia, a condição espiritual daquele que ainda não teve um encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. Mas retornando aqui, a carta que Paulo escreveu a Tito, no versículo de número 12, a Bíblia diz agora o seguinte, falando da graça, ela diz: ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente. Louvado seja Deus. A primeira obra da graça de Deus é a salvação. O homem que em Cristo Jesus crê, ele, segundo a Bíblia, é salvo. Ele tem os seus pecados perdoados. Toda a sua vida pregressa, anterior, toda a sua vida de desobediência a Deus, lhe é perdoada, porque agora ele tem crido no Senhor Jesus Cristo. Nós podemos fazer um melhor fundamento, ter um melhor fundamento, quando nós olhamos para Jesus sendo crucificado, e diz-nos a Bíblia que ali havia dois homens, que a Bíblia os chama de ladrões, uma à direita, uma à esquerda. Notemos que é a Bíblia quem os denuncia como ladrões. E, no entanto, a Bíblia faz menção de uma pessoa crendo, de um desses ladrões, crendo em Jesus, suplicando a misericórdia de Jesus. E quando este assim fez, Jesus, dizendo que lhe havia perdoado, que havia perdoado os seus pecados, Jesus disse àquele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Portanto, nós vemos que o homem, quando crê em Jesus, recebe esta graça, ele é salvo. E para que o homem salvo seja, é preciso que ele tenha os seus pecados perdoados. Mas eu apontaria como segunda obra da graça exatamente o condicionamento, a potencialização, a liberdade para a prática daquilo que é bom. Louvado seja Deus. Ou seja, Deus não somente nos perdoa, não somente nos dá a condição de ir ao céu por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mas Ele quer purificar o homem. Ele quer dar ao homem a condição de viver uma vida que lhe seja agradável. Ele quer que o homem tenha a condição de
parar de praticar aquilo que é mal aos olhos de Deus, e não somente isso, que ele passe a viver ainda aqui a vida de Deus, de acordo com o querer, com a vontade de Deus, que ele tenha verdadeiro amor ao próximo, louvado seja Deus, praticando aquilo que é bom aos olhos de Deus. Eu me sentiria constrangido se Deus me perdoasse os pecados, me desse a promessa do céu, mas eu não tivesse a condição de viver uma vida livre do pecado, eu não tivesse a condição de abandonar aquilo que fez com que Jesus viesse a esse mundo e morresse para que eu pudesse então alcançar a vida eterna. Louvado seja Deus, pois a graça de Deus, ela opera em mim, tanto querer como efetuar. Ela opera em mim, louvado seja Deus, uma mudança interior que se reflete nas práticas, se reflete numa mudança de vida prática. Tem uma passagem bíblica que encontra-se lá em Efésios, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 22, que eu chamo de a praticidade da graça. Efésios, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 22, que diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aí ele diz: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação conforme a necessidade, para que beneficie aos que a ouvem. Louvado seja Deus. Portanto, a graça de Deus, que se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ela me salva. Por meio dessa graça, desse favor imerecido de Deus, eu recebo a salvação, o perdão dos meus pecados. Eu poderia ainda dizer: o meu nome é escrito no livro da vida para não mais ser apagado. Mas também Deus me dá, por meio dessa graça, uma condição de viver aqui neste mundo conforme a sua vontade, amando ao Senhor e amando, louvado seja Deus, também o próximo. Por isso, Paulo aqui diz: aquele que mentia, não minta mais. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe com as próprias mãos para ter para si e para poder ajudar o necessitado. Louvado seja Deus. Versículo de número 13, retornemos mais uma vez aquilo que Paulo escreveu a Tito. No versículo de número 3, Paulo vai de 13, melhor dizendo, o apóstolo Paulo continua dizendo assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. É um texto que não agrada àqueles que na verdade não creem na divindade do Senhor Jesus. É um texto que mostra claramente que Jesus é Deus, que Jesus é Salvador, bendito seja Deus. E para negar, só se a pessoa tiver que modificar a Bíblia. Aliás, diz um certo pastor que toda Bíblia modificada, ela não é mais a Bíblia sagrada, mas a Bíblia sangrada. Porque
a divindade de Cristo em passagens como esta é muitíssimamente clara. Isaías, por exemplo, no capítulo de número 9, um texto que nós conhecemos muito bem, lá no capítulo de número 9, ele vai nos dizer o seguinte: Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6, nos diz assim a palavra de Deus: porque um menino nos nasceu, ele está falando de Jesus, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro. Mas veja a clareza do texto: Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus não poderia de maneira nenhuma ser Pai da eternidade e não ser eterno. E este atributo, o ser eterno, é um atributo que pertence somente a Deus. Portanto, o que o texto está nos dizendo é que Jesus é Deus. Alguém poderia dizer, alguém menos esclarecido, mas irmão, ele não passou a existir a partir do seu nascimento virginal, a partir de Maria? Não, a Bíblia fala da sua pré-existência. Corroborando com esse texto, nós podemos ainda ler lá no capítulo de número 13, da carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 8, o escritor de Hebreus, ele nos diz o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então o que a Bíblia está nos dizendo é o seguinte: Jesus, como homem, nasceu de Maria, mas como Deus, Maria nasceu dele. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. E Paulo está dizendo no versículo de número 13 que o cristão, aquele que recebeu esta graça, que o salva e que o purifica, ele passa a ter uma esperança viva na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que me ouve, saiba que a Bíblia fala de uma forma literal na vinda de nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus virá até as nuvens e arrebatará a sua igreja, ou seja, arrebatará aqueles que têm recebido a graça, aqueles que têm recebido este favor imerecido de Deus. E a Bíblia fala desses indo até as nuvens para encontrar o Senhor Jesus. Diz a Bíblia, primeiro, os que já morreram na fé, estes ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, e aí juntamente estaremos para sempre com o Senhor. Mas diversos grupos ao longo da história marcaram o dia, a hora em que Jesus viria. Há, por exemplo, um grupo que chegou a afirmar que Jesus voltaria em 1914. E estes, por certo, estão desapontados, porque qualquer pessoa em sã consciência vai verificar que Jesus não voltou em 1914. E ainda que se diga que ele voltou e ele está no nosso meio invisivelmente, se assim for, então Jesus não está no nosso meio invisivelmente a partir de 1914, mas sim a partir das suas próprias palavras ditas aos discípulos: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas embora eu não saiba o dia e a hora desta vinda de Jesus Cristo, o próprio Jesus me falou, ou nos falou por meio da Bíblia, nos fala por meio da Bíblia, de características, de eventos e situações em que nós podemos compreender que a sua vinda está próxima. Por exemplo, em Lucas, evangelho que escreveu Lucas, no capítulo de número 17, no versículo de número 20,
26, Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 26, diz-nos assim: como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. É interessante que, se nós percebermos o que Jesus diz aqui nestes versículos, nós não podemos dizer que estas ações sejam maléficas em si mesmas. Jesus está dizendo que estas pessoas estarão comendo, bebendo, estarão plantando, e nós não conseguimos, numa primeira vista, enxergar que essas ações sejam má em si mesmas. Mas o que Jesus está querendo que nós venhamos a compreender aqui é que ele virá num tempo em que as pessoas serão inteiramente materialistas. Ele virá num tempo em que as pessoas terão excluído de si a vida de Deus, que as pessoas terão deixado totalmente de pensar nas coisas que são de cima, buscar as coisas que são de Deus, e se apegarão completamente àquelas coisas que alguém indo ao céu não poderá levar consigo. O que nos assusta é quando nós procuramos por essas coisas, procuramos enxergar o que Jesus diz aqui no mundo de hoje. Nós vemos claramente um mundo mundano, um mundo materialista, sem sombra nenhuma de dúvida. Mas quando eu falo em susto, é porque nós podemos enxergar também igrejas, pastores trazendo mensagens que parece excluir a oportunidade que o homem tem neste feito de Deus, ou seja, de enviar Jesus para morrer por nós e ele poder ser salvo a partir da sua fé. Eu conversando com uma pessoa que há 8 anos faz parte de uma igreja que tem uma afirmação de que Jesus é Senhor dela, e conversando com ele eu lhe perguntei acerca do arrebatamento, e ele me disse: o que é isso? E então eu perguntei se alguma vez durante esse tempo que ele lá está, se ele ouviu alguma mensagem que viesse a falar da vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja. E ele me disse que nem sabia o que significava a palavra arrebatamento. Ele nem sabia que Jesus voltaria a este mundo, que Jesus voltará a este mundo para nos levar. E perguntando eu, aonde estava a sua esperança, ficou muitíssimamente claro que ele objetivava da parte de Deus uma vida próspera aqui na terra. Hoje é dia 23 e ontem, conversando com uma pessoa e perguntando se ele iria para o culto, pois já estava próximo ao horário em que se inicia o culto na igreja da qual ele faz parte, ele disse: irmão, há algum tempo eu não vou para o culto, mas hoje eu estou pretendendo ir, porque eu entendo que estou começando a ser infiel em um voto que eu fiz com Deus. E eu lhe perguntei que voto era esse, e ele disse que havia feito um voto para que Deus lhe desse uma moto, para que Deus lhe desse uma motocicleta, e ele não poderia deixar de estar nos cultos, porque ele entendia, ele compreende, ele acredita que essa é a esperança do homem, ou seja, que a esperança é material. Mas Paulo está nos dizendo que a nossa esperança está no retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é interessante também notar
é que Paulo aqui fala, aliás, Jesus aqui nestes versículos, em Lucas capítulo de número 17, que a destruição, tanto nos dias de Noé, por meio do dilúvio, quanto nos dias de Ló, por meio do fogo, só vieram depois que estes homens estavam guardados por Deus. O dilúvio só veio depois que Noé já se encontrava na arca. O texto claramente diz que, no versículo de número 29, o seguinte: mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Portanto, isso serve para esclarecer-nos de que, no momento em que o Senhor levar a sua igreja, arrebatar o seu povo, então certamente virá o fim, certamente virá o tempo do fim sobre este mundo. Bendito seja Deus. Versículo de número 14, convido você a retornar mais uma vez para aquilo que Paulo escreveu a Tito. Bendito seja Deus. Paulo vai nos dizer o seguinte: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Paulo diz: o qual a si mesmo se deu por nós, ou seja, ele não foi exatamente martirizado. Jesus não foi uma vítima do Império Romano. Nós não podemos nem sequer dizer que Jesus foi uma vítima de Judas, foi uma vítima dos fariseus, porque o texto diz que ele entregou-se a si mesmo, e ele o fez por amor. Ele o fez porque ele conhece a sua necessidade de salvação. Este feito de Jesus Cristo é por conta da enorme, da urgente necessidade que você tem de ser salvo, de ter os teus pecados perdoados, de ser purificado por meio de sua graça. E no versículo último, para que nessa noite já nós possamos encerrar, diz no seguinte: fala estas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade. Fala estas coisas. Ou seja, o Evangelho são estas coisas. O Evangelho é estas verdades. Qualquer coisa diferente disso, diferente daquilo que Paulo escreveu a Tito, ou seja, de um Evangelho que leva o homem a pensar somente nesta vida, nos prazeres desta vida, no materialismo deste mundo, este não é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A outra verdade é: o povo de Deus tem que falar, o povo de Deus tem que abrir a boca, o povo de Deus tem que proclamar. Você que está aí tem que ouvir, precisa ouvir, necessita ouvir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então que Deus te abençoe grandemente nesse instante. Eu gostaria de fazer uma oração para que pudesse encerrar nessa noite. Senhor nosso Deus e Pai eterno, Pai bendito, meu Deus, por meio desta rápida mensagem, usando esses poucos minutos, Senhor, eu rogo juntamente com os que têm recebido deste presente imerecido, que o Senhor Deus chegue por meio dessa palavra, salvando, libertando, trazendo paz, meu Deus, aquele que ouviu, que acompanhou esta mensagem, mas que por conta de uma vida separada de Deus tem vivido atormentado por demônios, acometido de tristeza profunda, meu Senhor. Que o Senhor, em nome de Jesus, lhe traga, meu Deus, o alento da tua palavra, o consolo da tua palavra. Meu Deus, essa pessoa que acha-se sem importância no mundo, mas que agora sabe que Jesus entregou a sua vida para a salvação de todo homem, de todo aquele que crê, e que entendeu, meu Deus,
que pode ter uma esperança. E o homem esperançoso é o homem feliz, meu Senhor. E que ele pode ter a maior de todas as esperanças, que é Jesus Cristo vindo a este mundo para o levar, meu Deus, para que ele possa estar para sempre com o Senhor. Essa pessoa possa animar-se, e animando-se possa crer, e crendo seja salvo nesse instante, Senhor. Assim, meu Deus, eu te peço e eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe gloriosa e grandiosamente a todos. Amém. Todos nós cantem agora. Quando Jesus estendeu sua mão, quando ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu sua mão para mim. Só a igreja agora, mais uma vez. Quando Jesus estendeu sua mão, quando ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Todos nós, mais uma vez agora. Quando Jesus estendeu sua mão, levante sua mão para o céu e glorifique a Deus. Estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu sua mão para mim, quando estendeu
Deus aqui pelo Batista Moriá de Caucaia. Nós queremos agradecer a cada um dos ouvintes que estiveram aqui nos acompanhando nessa tarde, ouvindo o programa, ouvindo a palavra que o irmão trouxe para o seu coração e ouvindo também hinos de louvores ao Senhor, hinos que tocam o nosso coração e nos falam também através do Senhor. Nós queremos fazer uma oração final para encerrar o programa. Queremos agradecer a nossa grande audiência aqui na Caucaia, no Ceará e em todo o Brasil. Queremos mandar uma alusão para o pastor Diego, o pastor Glauco, o pastor Jander, para todos os irmãos que fazem parte ali da igreja Batista Moriá de Caucaia, aqui no Conjunto Metropolitano. A todos os amados irmãos que estão na sintonia do programa, os feitos de Deus, que vai ao ar toda a segunda-feira através deste programa, com a direção do diácono Araújo. Nós queremos mandar uma alusão para todos vocês e até a próxima segunda-feira. Vamos fazer a oração final para encerrar o programa. Senhor, meu Deus, meu Pai celestial, Jesus, estamos aqui na Tua presença, Senhor, anunciando, Senhor, a Tua palavra para todo mundo, Jesus, através da internet. Que o Senhor possa tocar nos corações de pessoas para que eles possam, Pai, sentir também o desejo de Te servir e Te adorar. Senhor, abençoa cada um que faz parte dessa direção da igreja, Deus, capacita cada dia, Senhor, envia ceifeiros para poder trabalhar na Tua obra. Senhor, nos dá uma semana abençoada na Tua presença, é o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, amém, e até a próxima segunda-feira.